Boa tarde, estamos aqui com o Cri Duarte, professor de skate, campeão paulista, locutor de eventos. Locutor ou locutor? Eu sou os dois. Sou locutor da Confederação Brasileira, CBSK, Federação Paulista, e também locutor, porque eu gosto de fazer uma zoeirinha que eu estou fazendo locução. É isso aí. Bom, Cri, é um prazer estar aqui com você, obrigado por ter aceitado o convite. Desde o primeiro dia que a gente chegou aqui em Indaiatuba, a gente viu o carinho que você tem pelas crianças, a forma como você trata. A gente achou esse projeto incrível, é um projeto muito bonito, e aí eu fui conhecendo mais você, fui vendo que esse projeto é melhor do que eu imaginava e tem uma história mais bonita do que eu pensava. Então hoje a gente resolveu aí contar um pouquinho mais dessa história, da sua trajetória. Você já competiu a nível nacional, a nível paulista, trouxe crianças que viraram campeões. Na atualidade a gente tem o Yuri aí, né, e alguns outros atletas. Então eu queria que você contasse pra gente como que começou. Porque, primeiro, por que o skate? Não um outro esporte convencional, futebol? Por que o skate pra você? Ô, Brunão, agradeço de coração esse carinho todo que você, a professora Elenice, né, tem comigo, confiando a Clarinha, que é o bem maior de vocês aqui pro nosso projeto. Então, por que o skate? Na verdade, não sei te dizer, eu sempre pratiquei vários esportes, andava de bicicleta com criança, jogava bola, gostava de luta, sempre gostei de luta, né? Eu sou professor de Muay Thai, treino ainda um pouquinho de Jiu-Jitsu, né, com o meu amigo e mestre Kaique Liotinho, mas eu gosto de esporte, eu gosto de jogar bola, gosto de andar de skate, gosto de fazer musculação, porque na verdade a musculação entrou na minha vida por causa de uma cirurgia que eu fiz, andando de skate eu caí, fiz uma cirurgia no pulmão, fiquei fazendo tratamento, então eu comecei a treinar a musculação, depois a luta, e ajudaram muito no skate, então uma coisa vai ajudando para outra, né? Eu sempre gostei de muitos tipos de esporte, mas o skate é legal porque não depende de outras pessoas, vamos supor, quando eu quero jogar bola, se eu não tiver uma outra pessoa para jogar bola, eu não consigo jogar bola, já com o skate não. No skate você tem o seu skate, você pode vir na pista ou pode andar na rua, você pode praticar sozinho, então acho que essa vantagem do esporte individual, né, você pode praticar a hora que você quiser, na hora que você tiver vontade. Já com o esporte coletivo, você precisa de outras pessoas, né? Então, existia esse empecilho. Mas eu ainda gosto de fazer meu joguinho de sexta-feira, de manhã, também no domingo. E hoje, inclusive, feriado, o pessoal lá do Rachão da DRS chamou para fazer um rolê. Vamos ver, eu tô com muita dor no plexo, no treino de jiu-jitsu, no pescoço, também no joelho, que domingo teve a corrida, eu caminhei, depois vim andar de skate aqui, andei de skate. E treinei perna ontem, porque eu tinha que recuperar treinando perna. Uhum. Bom, mas falando do projeto, o projeto ele começou no Shopping São Pedro, ele começou em 2003, e aí foi uma adesão muito grande, a gente fez uma oficina, e foi a segunda oficina que teve mais adeptos, né? Depois que acabou esse período no shopping, nós levamos até a escola Vicente Luiz Grosso, e aí continuou lá, o projeto foi muito bacana, a gente levou os obstáculos, tinham bastante pessoas que participavam também do projeto. Só que daí em agosto de 2013 eu quebrei a perna. Fiquei muitos meses afastado porque eu quebrei a perna inteira. E Como que você quebrou a perna? eu quebrei Andando? a perna andando de skate na mini rampa, a gente só tinha mini rampa, né? Porque eu fui mandar uma manobra, eu tava treinando pro campeonato que ia acontecer em setembro na extinta pista da Tent Beach no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. Fui mandar um Stale Fish, que é uma manobra inventada por Tony Hawk, né? Lá numa tour que ele fez pro Japão. E aí, na hora de voltar, aterrissar o pé, eu coloquei um pé no skate e outro na rampa. Então, eu caí com o peso todo em cima da perna, quebrei a perna em vários lugares. Cirurgia, coloquei uns parafusos, enfim. Mas ficou boa. Fui lá no Cote, em Piracicaba, o pessoal arrumou eu, ficou bom. E aí eu fiquei esse tempo todo parado. Quando eu voltei a andar, caminhar, no começo de 2004, fevereiro de 2004, aí já não tinha mais condição, porque nós perdemos o projeto, o espaço que nós tínhamos, né? Então a gente começou a fazer o projeto aqui na pista de novo. Não era uma coisa tão formal como hoje. Só que a gente sentiu a necessidade, né? A gente ganhou novos integrantes. O Marco Lino, da Gás Inflamável, veio de São Carlos para morar aqui em São Pedro. É um cara que também ajudou demais a cena aqui do skate, né? E o tiozão tem essa mudança de rumo aqui na cidade, porque ele é um cara que é muito proativo. Então ele falou, vamos fazer acontecer. Então a gente elaborou um projeto muito bacana,
Só que para esse projeto acontecer, a gente tinha que ter um espaço maior, porque o espaço que nós temos na mini rampa é a mini rampa um espaço individual. Você pode até colocar duas crianças para andar simultaneamente quando está começando, mas a partir do momento que elas começam a praticar manobras, não dá para usar aquele mesmo espaço, porque uma pode atrapalhar a outra. Falou, viu, a gente precisa de uma pista maior, uma área de street, que é a modalidade mais comum do skate, né? Mostramos um projeto para o pessoal da prefeitura na época. Nós já tínhamos um projeto de abaixo-assinado de 96, depois 99 e no começo dos anos 2000, mas o projeto acabou não sendo efetuado. Mas aí uma pessoa na reunião que estávamos falou assim, eu tenho um deputado muito louco, deputado do estado de São Paulo, é um cara muito bacana, que ajuda bastante o esporte, conversa com ele. Aí nós fomos no mesmo ano, 2005, estava tendo recesso, né, parlamentar, mas a gente foi, ele recebeu a gente e falou, olha, vamos conseguir essa pista com vocês sim. Aí o dinheiro veio no outro ano, tem toda essa parte de burocracia que é comum, né? Aí ela foi entregue em 2006 pra gente, mas ela não era essa pista inteira, ela é até onde vai o caixote de fora a fora aqui da pista. Cara, aquilo ali foi um avanço significativo para a cidade, porque a gente começou a ter mais campeonatos, começamos a ter mais adeptos, começamos a perceber que foi crescendo demais o esporte aqui na cidade. E aí o espaço ficou pequeno, né? Aí entrou um prefeito em 2013, o Elinho Zanata, ele tinha um projeto muito bacana para a cidade, e o esporte estava incluso também. Ele tinha um coordenador de esporte, né, o Claudinei Arruda, né, que ajudou bastante o esporte, não só o skate, mas todos os outros esportes. E ele falou, olha, mostra um projeto aí pra gente, aí que a gente vai deixar em stand-by, quando tiver dinheiro a gente arruma. Mas assim, a gente estava passando por uma situação muito difícil da cidade, a cidade estava quebrada, literalmente, né, da gestão anterior. E aí, em 2015, acho que setembro, outubro de 2015, ele me fez uma proposta, fui até lá conversar com ele e falei, você tem um projeto aí para pista, para ampliação? Eu falei, não tenho, mas eu posso conseguir. Eu falei, então consiga, porque a gente conseguiu dinheiro, verba do município mesmo, verba própria, né? E aí a gente teve a ampliação, foi entregue pra gente no dia 16 de fevereiro de 2016, cara. Então foi um marco, essa pista ficou desse tamanho, aqui a gente consegue andar simultaneamente várias pessoas juntas. Na região é uma referência, né? Na região uma das referências por causa da modalidade, né? Então o street, você tem esse formato de pista, né? Transições, rampa reta, caixote, corrimão, cano, funbox, né? E um solo também, né? E essa pista ela tem tudo. Ela não é uma pista nova, mas é uma pista ainda atual. Ela é básica, mas é atual. Na nossa região é uma das melhores, se não a melhor, né? Agora a gente sabe que Piracicaba está sendo feita a reforma, vai ser entregue agora no começo do mês. A pista da Rua do Porto, né? A parte de transição é a melhor do mundo, não é nem a melhor do Brasil, é a melhor do mundo. Mas a parte de street ela não era tão boa. Agora já foi atualizada graças a um amigo nosso, o Marinho, que fez uma atualização, fez um upgrade total lá, então a pista vai ficar muito boa. Só que ela é menor que a nossa, então a nossa pista pro street ainda é melhor, entendeu? E é uma referência na região porque vem skatista de Limeira, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba, Americana, Charqueada, Rio Claro, Leme, São Carlos, enfim, vem gente de toda quanto é parte aqui do estado, porque a pista é boa de verdade. Legal. Cri, uma coisa que você disse aí, o projeto começou em 2003, né? 2003. Nessa época ainda, pelo que eu me lembro, o skate ainda não era um esporte tão popular, ele passou a ser mais popular depois aí com a Raíssa, com a Letícia Buffoni, né? Mas ele não era tão popular, ele era mais conhecido, mas mais na região periférica das grandes cidades, né? Então, qual que é o grande desafio, assim, porque eu ainda sinto hoje, como pai da Clara, né, eu ainda sinto que bem menor do que antes, mas eu me lembro que na minha época, como criança, o skate ele era muito marginalizado, né, então assim, ainda assim, nos tempos de hoje, em 2026, infelizmente, a gente ainda ouve alguns comentários. Você sente, assim, como professor das crianças, algum tipo de comentário, alguma coisa que impeça as crianças de virem para a pista? Olha, Bruno, vou falar bem a verdade pra você, cara. Eu tenho um irmão mais velho que era da polícia militar, aposentado, mas na época era polícia. Então, quando eu ia andar de skate, ele nunca foi crítico, muito pelo contrário, eu apoiava. E é muito legal falar isso, porque minha mãe nunca gostou de skate. Até hoje ela não gosta de skate. Ela nunca me viu andando de skate, inclusive. Mas os meus irmãos sempre apoiaram. E o meu irmão mais velho, o Betão, sempre apoiou. Falou, cara,
continua, se você gosta, vai em frente e beleza. Inclusive até para quebrar esse preconceito numa cidade pequena como São Pedro, foi de grande valia ter um irmão que é da Polícia Militar, né, meu irmão mais velho. Existia muito preconceito, sim. Hoje ele está caindo bem, né, e o skate, na verdade, a Marta Suplicy, quando ela era prefeita em São Paulo, ela fez uma investigação minuciosa, fez uma pesquisa, porque ela foi implantar o CEL, que é o Centro de Educação Unificada. Então eles eram colocados sempre nas periferias de São Paulo. Só que cada setor de São Paulo, cada lugar, cada bairro tinha uma especificidade. Então, eu vou falar do Céu Butantã, onde eu andei muito, participei de muitos campeonatos lá, por exemplo. O Céu Butantã, você tinha lá piscina, você tinha pista de skate, você tinha campo de futebol, né, society, quadra de basquete, vôlei, enfim. E lá dentro tinha um anfiteatro, o pessoal também fazia teatro. Aí você tinha o Parque Veredas, por exemplo, que é outro lugar, ou então o Campo Limpo. Lá tinha pista de skate no céu e tinha outras quadras, mas não necessariamente o mesmo tipo de modalidade esportiva que tinha no Butantã. Porque cada bairro de São Paulo tem uma diferença. Então ela fez esse levantamento, descobriu que em São Paulo o skate, pasmem, era o segundo esporte mais praticado. E aí começou a crescer o número de pistas, inclusive, em São Paulo. Não só dentro do céu, mas também em todos os bairros de São Paulo. Isso também ajudou a quebrar bastante o paradigma do preconceito que tinha com o skate, ser vagabundo e tudo mais. A Letícia Buffoni, ela já era uma menina que, além de andar muito bem de skate, ela é muito bonita. Então isso chamava a atenção das pessoas. Pô, uma menina tão delicada, tão bonita, porque ela é muito feminina. Como é que ela anda tão bem de skate? E eu acho que a Raíssa veio na mesma linha, né? Sim, mas a Raíssa veio bem depois. Bem depois, bem mais tarde. Tanto é que a Raíssa tem como referência a Letícia. A Letícia eu já andei com ela na Plasma, lá no shopping Aricanduva, que do lado tem também uma pista de skate, né, do céu Aricanduva. Rapaz, falar pra você, a menina, desde pequenininha, ela pitititica, andava muito de skate. E só que ela era muito feminina. E aquilo chamou a atenção, despertou o interesse de outras marcas. Então você pode perceber que a Raíssa, por exemplo, e a Letícia têm patrocínios que não são do skate. Por quê? Porque você pode associar a imagem de uma menina bonita, empoderada, feminina e bem-sucedida à sua marca, né? Tanto é que tem marca de grife, patrocina a Raíssa Leal. E aí, no final dos anos 2010, a gente sentiu que começou a crescer vertiginosamente de novo o número de skatistas. E aí, o COI começou a fazer as primeiras análises, porque o COI, o Comitê Olímpico Internacional, começou a perceber que a atenção das pessoas mais jovens, que é o público até 35 anos, começou a cair nos esportes convencionais das Olimpíadas. Então, tipo assim, futebol sempre vai ser a maior audiência, óbvio. Mas os outros esportes já não tinham a mesma adesão na expectativa de audiência. Em contrapartida, os esportes radicais, surf, skate, BMX, FMX, né, que é de moto, começaram a crescer muito. Os caras começavam a perceber que os gráficos de eventos de esportes radicais, eles eram muito altos. Inclusive a Globo fez um parâmetro disso. Os maiores picos de audiência do domingo de manhã era quando passava o esporte radicais. O X-Sport não, no SPN, exatamente, né? Passava. O X-Game. O X-Game foi criado, inclusive, porque é as Olimpíadas dos Esportes Radicais. Foi criado em 95 pela ESPN norte-americana, que é dos canais Disney. E aí os caras começaram a perceber, caramba, a gente vai deixar de lado uma fatia tão grande desse bolo, que traz um retorno financeiro grande. Aí o COI começa a introduzir o modelo de olímpico, né, dos esportes radicais. Então entrou o BMX, né, o BMX, entrou o skate, entrou o surf. E aí eles fizeram até uma flexibilização de drogas recreativas. Porque sempre falava assim, se você vai tomar um tipo de droga, ela vai aumentar o seu desempenho. Só que quando fizeram esse tipo de comparação com cannabis, perceberam que não tem ganho nenhum de performance. Você teria um ganho de performance se fosse uma droga como cocaína ou coisa do tipo. E daí você altera o estado físico, acaba não sentindo dor, você acaba, enfim, melhorando a performance de fato. Mas com a maconha não. Com a maconha você perde, inclusive, alguns pontos, né? Então fizeram essa flexibilização. Não que eles fumam de forma assim desenfreada, mas os esportes radicais têm isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é a maioria, mas você não ia conseguir trazer tantos adeptos para competir nas Olimpíadas. Eles fizeram essa flexibilização e aí a gente viu, cara. Primeira vez que teve em 2020, mas foi 2021 em Tóquio, a audiência do skate só perdeu para o futebol
e acho que no Brasil o vôlei. Eu, Porque são esportes convencionais já tradicionais e consolidados, porque a seleção brasileira de vôlei é muito forte, tanto feminina como masculina. E a mesma coisa do futebol, tanto masculino como feminino são muito fortes, o pessoal tem uma adesão muito grande. E o skate tomou essa proporção grande graças a Raíssa, que ganhou, mas o primeiro medalhista olímpico participou aqui no primeiro campeonato nosso em 2003, foi o Kelvin Hofer. que legal. Ele estava aqui em São, já teve aqui em São Pedro. Já ganhou o campeonato aqui. O primeiro campeonato nós fizemos dia 22 de março de 2003, ele participou, a gente andava na mesma equipe, na Levitas e na ProRed de São Bernardo do Campo, e ele veio aqui e ganhou. Então é um marco, cara. O primeiro campeonato aqui, quem ganhou foi o pentacampeão consecutivo de street, o nosso querido Kelvin Hofer, que também foi o primeiro skatista brasileiro medalhista olímpico, ganhou medalha de prata em 2021, lá em Tóquio. Depois veio o efeito Raíssa, porque a Raíssa tem uma história muito bacana, porque ela é menina, ela era pobre, nordestina. Então tinha todo esse contexto também para ser contado. E ela venceu, né, cara? Ela venceu e continua vencendo. Continua vencendo, ela é uma referência, é uma pessoa humilde, muito acessível, que ajuda bastante o skate feminino brasileiro e principalmente o skate feminino maranhense, que ela é de Maranhão. Né? Então ela tem um contexto muito bacana, que além de ser muito boa como skatista, ela é muito boa como pessoa. Porque não adianta muito você ser um bom skatista ou ser uma pessoa que não é tão legal. Isso aí. Daí acaba não criando tanto apelo. Né? E eu acho que o esporte ele é totalmente o avesso do preconceito, né, Cri? Com certeza. Ainda mais do skate. Aqui você pode perceber, Bruno, que tem gente de todas as camadas da classe social aqui em São Pedro, diferentes tipos de religiosidade, etnia, entendeu? E todo mundo anda junto, né? Se divertindo, um torce pro outro, porque quando a Clarinha tá andando, todo mundo tá torcendo porque ela volte as manobras dela. Quando o Amadi tá andando, a mesma coisa. Quando o Miojo, o Yuri, enfim, quando eu tô andando, o pessoal também gosta que eu volte umas manobras aí. Então é isso, cara. A gente fala que o skate é o esporte individual coletivo, porque depende só de você para andar de skate, mas é coletivo porque andar com os amigos é mais gostoso. E na verdade você falou um assunto agora, o skate é um dos poucos esportes assim que eu vejo que realmente os atletas, os jovens, enfim, os atletas torcem realmente um pelo outro. Isso aí é normal, não é da boca pra fora, não é caô. Não é. É do skatista mesmo. É muito legal ver isso, porque assim, às vezes parece... a encenação tá torcendo porque a TV tá ali, não. Você vê eles no treino, no dia a dia. No dia a dia. Às vezes você nem conhece a pessoa, você tá vendo o cara vai descer uma no corrimão e jogar um board slide, você fica feliz, cara. Eles começam a bater o skate é muito legal, eu acho muito interessante assim, essa união. Eu acho que o skate, ele passa... de todos os esportes, ele passa um pouco do limite do esporte. Ele chega a ser quase uma cultura, uma forma de expressão, né? Na verdade né? Porque você pode perceber que a maioria dos skatistas, eles têm um jeito de falar, de se cumprimentar, sabe? Você pode associar alguns elementos urbanos, porque o skatista, ele é urbano, né? Então, está associado ao hip hop, ao break, ao grafite. É uma cultura, né? Então, a gente fala que o skate é esporte, mas na verdade ele começa como uma atividade esportiva. Mas depois que você está inserido dentro, você percebe que você tem o seu próprio grupo, você está pertencente àquele grupo. E aí você percebe que ele não é só um esporte, na verdade ele é uma cultura, ele é um lifestyle, é um estilo de vida. Então quem está no skate, cara, a gente vai se cumprimentar sempre abrindo os dedos e entrelaçando, que isso aqui é mundial, cara. Qualquer lugar que você for, no mundo, você vai ver os skatistas fazendo isso, para se complementar. Isso é um tipo de código, falar, tipo, eu respeito você porque você é skatista. Então é muito bacana, cara. O skate, ele abrangeu tão forte, assim, as camadas sociais, e ele tá em todos os continentes, nas principais cidades do mundo, e é o esporte radical mais praticado no mundo. Eu acho muito interessante isso, essa coisa de cultura, porque eu acho que ela conta a história de uma parte da população, né? Sim. Principalmente aqui no Brasil, uma parte da população que tenta vencer através de um esporte que não é popular, ainda não é popular, né? Então, esses dias a gente estava conversando sobre isso lá em casa. Um atleta de atletismo, por exemplo, se você for comparar num nível de faixa salarial, ele tem que ser muito ultra mega bom para conseguir o salário de um jogador mais ou menos aqui no Brasil, né? Mais ou menos, porque você tem alguns incentivos, mesmo assim você tem alguns incentivos. Em algumas cidades consegue ter o Bolsa Atleta. Nós estamos tentando aqui em São Pedro, mas ainda não conseguimos, estamos buscando.
O que é o Bolsa Atleta? Bolsa Atleta é um incentivo, em algumas cidades tem, em cidades grandes tem, que elas dão uma ajuda de custo para determinados esportistas que atingiram um nível. Não é qualquer um. É um nível... Tem que ter um nível de competição. Começou com o Bolsa Atleta Nacional. E até, inclusive, os skatistas têm esse direito. Mas eu lembro que eram os 3 primeiros do ranking, né? Foi durante muito tempo assim. Houve uma perda dessas bolsas em 2016, quando o Michel Temer assumiu. Ele cortou 85% do repasse o setor esportivo, né? Então o Ministério dos Esportes passou do dia para a noite a ter 15% do que tinha, né? E aí alguns esportistas famosos, como por exemplo o campeão olímpico, o medalhista olímpico Arthur Zanetti, passou a não ter mais a bolsa atleta dele. Isso é ridículo, né? Se um cara que não é campeão mundial, né? Campeão mundial, campeão olímpico não tem um bolsa atleta, você imagina os outros esportes. Então existe a nível nacional, estadual e municipal. Algumas cidades têm municipal para alguns atletas. Existe o estadual, que aí você tem que participar das competições estaduais, estar ranqueado entre os primeiros, né? E inclusive se você tem o nacional e participa de algum campeonato, alguma competição internacional e tiver uma colocação boa, você pode pleitear o internacional, que é o que acontece normalmente com os grandes esportistas do atletismo. Eles têm o Bolsa Atleta Internacional, que é um dinheiro muito maior para poder se manter e pagar as viagens quando vai participar de algum evento fora do Brasil. Show de bola, Cri. Cri, agora eu queria que você falasse um pouquinho, contasse fizesse um resumo aí do que é uma manobra perfeita, como que ele nasceu, qual que é a sua ideia do seu projeto dele para o futuro. Ele é só um projeto de esporte, assim, ou ele nasceu de alguma ação social? Eu estou te perguntando porque eu sei que ele nasceu com um intuito social, né? Sim. Vocês, inclusive, teve um período aí que ampliou o projeto, foi perto lá do tiro de guerra. Sim. Então eu queria que você contasse aí pra gente um pouco do projeto a nível da cidade, a nível de município, e qual que é o futuro aí do Manobra Perfeita nos próximos anos. Essa pergunta foi muito bacana, viu, Bruno? Obrigado. Olha, ele começou em 2003 porque a gente ia perder a pista. Por que ia perder a pista? Porque existia um consumo muito grande de álcool e de droga na pista, né? Ela não tinha iluminação, o lugar não era tão estruturado, e um dia eu estava descendo para cá, uma mulher, uma assistente social, me parou e falou: olha, nós levamos alguns jovens ontem que estavam tomando vinho e outras bebidas na pista, a gente vai sugerir para que derrube a pista. Aí eu já cheguei aqui, tinha um pessoal que estava fumando maconha. O mais legal de tudo, não era skatista, né? Galera que vinha aqui fumar maconha, a gente acabava deixando. E a gente, deu um estalo na cabeça. Conversei com os skatistas, com os amigos, olha, gente, a gente não tem nada contra quem usa droga, quem bebe, mas não é o lugar. A gente fez uma mobilização que deu muito certo, falou, vamos fazer um campeonato de skate e mostrar que nós somos organizados. Aí tinha uma galera da Gás Inflamável, né? Já existia de antes, e nós fizemos o campeonato, foi um sucesso, o campeonato foi muito bacana, a gente foi chamado para competir em outros lugares. Eu fui chamado para fazer a locução em outros lugares também, que eu contratei o locutor, ele não veio, e aí eu fiz a locução. Só que estava aí o dono o patrocinador meu, da Levita, estava aqui, ele gostou da minha locução, me levou para São Bernardo para narrar um campeonato lá, e depois eu virei locutor da Confederação Brasileira. Então deu tudo certo nisso. O projeto, ele inicialmente começou por causa disso, a gente tinha que tirar as pessoas do ócio improdutivo, dar uma opção de lazer a mais, além das outras opções que tinham na época, para a pessoa poder andar de skate, descobrir de repente um skatista. Inicialmente foi isso, e o projeto foi ganhando corpo, ele foi bem orgânico, sabe? Chegou uma época que nós já tínhamos campeões regionais aqui. O Jonathan, que é um skatista famoso aqui da cidade, foi campeão regional, e começamos a ter outros bons skatistas que estavam se postando a nível regional e a nível estadual. Eu já tinha sido campeão paulista em 2003, 2004, né? Parei de participar dos campeonatos para participar da parte organizacional junto ao pessoal que trabalhava nos eventos de skate, né? Principalmente o longboard, né? E do downhill. E aí o esporte foi crescendo, a gente foi ganhando corpo, ganhando mais organização, fomos pleiteando melhorias na pista. Ela não tinha iluminação, conseguimos iluminação, ela não tinha as laterais, então quando chovia ficava tudo inundado, conseguimos as laterais. Depois, junto ao deputado Truco Louco, conseguimos a pista de street, já foi um ganho significativo. Começamos a competir, levar o pessoal para fora, tipo assim, despontar em grandes eventos, e a gente foi ganhando cada vez mais corpo, nos organizando. E aí o projeto ele já estava consolidado, a gente vinha andar de skate aqui, sempre aparecia crianças para andar de skate e não sabiam.
Então tem muito pai de família aí que hoje eu dou aula pro filho. Isso é muito louco, né? E aí foi muito orgânico. A gente percebeu que o Manobra Perfeita já existia já como um projeto dentro da cidade, por parte dos skatistas. Em 2013, o Claudinei assumiu a coordenadoria de esportes aqui e falou que ia dar uma atenção maior para nós. Então nós começamos a ter mais eventos de skate acontecendo dentro da cidade, para a gente poder, com o que a gente já tinha de material humano, melhorar esse material humano para quando fosse competir, ter melhores resultados. E a gente conseguiu. Isso foi despertando o interesse de outras crianças e jovens que também queriam andar de skate, mas tinham vergonha. Ah, não sei descer a rampa. Eu também não sabia descer, eu aprendi. Então, se eu aprendi, você também pode. Você tocou num assunto aqui agora, a Clara tá até filmando ali, eu queria, porque foi uma das primeiras coisas, assim, uma coisa que eu achei quase que mágico, quando a gente chegou aqui e pela primeira vez e viu a sua aula. A Clara, ela veio, a gente morava muito tempo em apartamento, né? Então a Clara, ela não tinha esse contato que ela tem hoje com São Pedro. É uma cidade muito, com a natureza maravilhosa que tem aqui em São Pedro. Então Concordo, São Pedro é demais. São Pedro é uma cidade muito bonita. E a Clara, ela falou assim, eu quero fazer skate. Eu falei, meu Deus, de onde ela tirou skate, né? E parece que assim, ela te viu e o olho brilhou. E aí a gente veio, por isso que eu tava até pensando antes de vir, falei, puta, eu acho que foi por isso que eu resolvi fazer essa entrevista, porque eu acompanho, eu vejo algumas aulas suas com as crianças aqui, e assim, a conexão que você tem com elas, como a gente tava falando, é real. Não é uma coisa que o Cri inventou, ou ele inventa quando ele tá aqui por 5 minutinhos, não. As crianças olham para você, Cri, e simplesmente querem andar de skate. Eu gosto demais de andar de skate, sabe, Bruno? Então eu consigo, de repente, transmitir de forma mais clara que, tipo, se eu conseguir, você consegue. Entendeu? E eu acho que você trouxe isso pro projeto, né? Eu gosto muito disso, de brincar com as crianças. Então, tipo assim, as crianças falavam assim, mas professor, você sabe fazer tua manobra? Sei. Então por que você não faz? Porque eu tô dando aula para você. Eu cheguei a ter mais de 120 alunos aqui. Aí depois, com essa modificação do tempo integrado das escolas, diminuiu, mas tá voltando a crescer, graças a Deus. Mas assim, quando começaram a falar para mim, faz tal manobra, eu comecei a andar de skate com eles. Então, tipo assim, eu dou aula de segunda, de terça e quinta. A primeira aula vai ser aqui na Avenida dos Imigrantes, nessa pista, das 7h30 às 8h30. A segunda eu vou dar aula pro pessoal da Legião Mirim, lá na pista do Bordadão, das 8h30 às 9h30. De tarde, somente aqui. Começa às 4h30 e termina às 5h30 a primeira aula. Depois a segunda das 5h30 às 6h30. Só que a segunda aula, normalmente as crianças pedem para mim andar junto. E eu gosto. Então, eu fiquei sabendo que tem aluno que usa as duas aulas, né? A gente tem aluno que... Só que assim, vamos supor que eu esteja com bastante aluno na segunda aula, eu falo para o aluno da primeira aula. Eu falo, eu vou te dar atenção, mas eu vou priorizar aquele que ainda não teve aula. Mas normalmente dá pra gente andar junto, dar atenção para todo mundo. Eu falo porque às vezes a Clara fica, né? Não, mas eu até acho legal que ela fique, porque a Clara é uma menina que está se destacando bastante, está andando bem, ela é muito dedicada, né? E assim, é legal porque durante muito tempo a gente não teve muitas meninas andando, e hoje a gente tem bastante. E a Clara é uma das que está andando melhor. Então, tem a nossa querida Joyce, que está no nível muito alto, foi finalista do Paulista ano passado, ficou em 7ª. Né? Merecido, né, Cri? Tá andando demais. Merecido. E a Gabi. E tem a Nádia também. Né? Também anda muito bem, né? Já anda há muito tempo. A Nádia, inclusive, foi campeã dos mini-jogos regional. A Joyce já foi campeã dos jogos escolares, acho que 2 vezes. Uhum. E a Clarinha agora chegou para completar o time. Então, a Clara foi vice-campeã. Foi vice-campeã, então. Chegou para completar o time. A Clarinha, quando começou a voltar as manobras difíceis na rampa reta, eu falava para a Joyce, e aí, Joyce, o que você acha? Falei, tá legal. Então, tipo, é legal essa conexão, sabe? As meninas querem outras meninas também participando do skate, se puderem ir para campeonatos também, porque uma ajuda a outra, né? Isso é muito bacana, quebrando esse paradigma aí que skate não é um esporte feminino. É para todo mundo. Pra todo mundo, não tem idade, não tem sexo. E a Giovana, até que a professora de futebol aí que estava agora tá nos Estados Unidos, sim, ela foi sua aluna, né? Sim, a Gi foi minha aluna lá no PG, eu dei aula no tiro de guerra de 2015 a 2020. Nós paramos com o projeto lá porque começou a pandemia, né? No comecinho de 2020 a gente parou o projeto. E aí o projeto que estava consolidado lá, junto com a prefeitura e com o CRAS, veio para cá. Né? O Claudinei falou, olha, só que agora é o seguinte, o projeto agora vai ser só da Secretaria de Esportes.
Não vai ser mais dividido entre esporte e CRAS, né? Tanto é que nós vamos reativar esse projeto lá no Tiro de Guerra. Conversei com as nossas queridas meninas do CRAS, a tia Mônica e a tia Carol, né, com a Adriana também, que é do Fundo da Assistência Social. E a gente conseguiu, vamos comprar os skates e eu vou começar a dar aula de novo lá. Que legal. Aos sábados, junto com outras pessoas. Eu tava vendo algumas fotos, alguns posts do projeto, do Manobra Perfeita. Era um projeto social, né? Vocês faziam café da manhã. Foi social. Na verdade, assim, ele é um projeto para dar opção a mais de esporte e de lazer para as crianças e jovens. Só que daí, dentro desse projeto lá no Tiro de Guerra, nós começamos a perceber que os meninos de lá são muito bons. E de lá saiu vários campeões paulistas, vários. Fala um. O Miojo, o Cachau, Serginho. Ixi, todos são 3 aí. Aí já são 3. Então, de lá saiu o Denis Oreia, que foi campeão paulista. O João, foi o campeão paulista. Essa é a prova que o esporte dá certo, né, Cri? Dá certo. Dá e certo. Assim, o poder público não teve investimento alto. Sabe, a estrutura era tipo skate, que a prefeitura cedeu pra gente, espaço, e o lanche que o pessoal do CRAS nos dava. Então, antes de terminar a aula, 20 o que para alguns é muito importante, né? E é importante, porque é uma maneira não só de se alimentar, mas de conexão. Esses 20 minutos que antecediam o fim, a gente sentava, começava a conversar, eu levava um livrinho de piada, a gente lia piada, fazia a rodinha, trocava ideia, dava risada, confraternizava. Era um momento muito bacana, sabe, de união. Você sentia que fazia bem não só para as crianças, para mim fazia muito mais. Mas as crianças se sentiam pertencidas, cara. A gente via as crianças na rua, eles vinham conversar. E aí, professor, amarradão, isso é muito bacana, cara. E eu já tenho, até hoje, cara, na corrida mesmo, tem o Gustavo Procópio, o Gorramesh, né? Que era ele e o Guilherme, os irmãos Gorramesh. Ele correu, ficou em quarto lá no 5km masculino. Cara, ele foi do projeto. E assim como ele, outros tantos eu vi lá. Então, e assim, você citou alguns nomes de hoje de pessoas, são pessoas de bem, que participaram do projeto. Todos eles têm uma profissão encaminhada. Estão seguindo na vida, né? Seguindo bem. E a Giovana é uma prova dessa, né? Tá nos Estados Unidos agora, vivendo o sonho americano. Live in American Dream. e a gente vê, e assim, uma coisa que a gente tem muito com a gente, e eu acho que você também, acredito que você também tenha, é que o esporte, ele é mais do que o esporte, né, Cri? Ele salva É uma prova viva. Eu falo isso porque o esporte me salvou, entendeu? Eu podia ter uma vida muito pior do que eu tinha na época, entendeu? Então, pode falar, é legal. Eu tinha outros caminhos para seguir, sabe? Que eram bem mais fáceis. Só que, graças a Deus, cara, o skate, ele chegou numa... E assim, eu fui desenhista. Eu era um bom desenhista, inclusive. Ganhei vários salões de humor, desenhava nos jornais aqui da nossa cidade. Então, a nível regional, tinha um certo nome, né, no campo do desenho. E aí, eu jogava bola também, jogava bem no gol. Então, todo dia me chamavam para jogar bola. Só que eu gostava de jogar bola, gostava de andar de skate e desenhar. Não dava para fazer as 3 coisas, porque o skate é muito impacto. Machucava muito o braço. Então eu parei de desenhar um pouco. Aí eu jogava bola, machucava o punho e não ia jogar bola. Então eu falei, pô, eu tenho que focar em outro. Aí comecei a focar no skate, comecei a participar de campeonatos, comecei a me destacar. Quando eu trouxe a primeira medalha para minha casa, cara, eu fiquei tão feliz, tão orgulhoso de mim, né? E eu falei, pô, eu quero ser bom nisso. E aí eu comecei a participar de mais eventos, treinar mais, melhorar meu nível de skate. E é legal. Os resultados foram acontecendo. Eu pedi para você falar um pouquinho, porque eu vejo algumas crianças aí já indo para a fase de adolescência que optam pelo caminho fácil, né? Talvez não é nem uma desculpa, mas por não conhecer que existem outras formas de se chegar, né? É comum demais, acontecia lá no Tiro de Guerra. Eu conversava com as crianças e elas tinham uma visão totalmente distorcida da realidade porque elas não viviam o que a gente vive. Entende? Então, quando você não está num ambiente bom, você acaba normalizando aquilo. Aquilo é a vida dela. É terrível, porque você não... Cara, você tem poucas perspectivas. Quando você abre a pessoa para novos conhecimentos, ela começa a perceber que tem um mundo maior. Ela pode se inserir naquele mundo. E o skate é uma forma disso. O skate me levou para todas as regiões do Brasil sem eu ter que pagar R$1. Porque eu passei no teste de locutor em 2007, na Confederação, fui o primeiro. E depois eu dei esse curso em 2016 e em 2022. Esse curso de locutor. Eu formei outros locutores. Então eu conheci todas as regiões do Brasil para fazer a locução, ganhando dinheiro e indo de graça. Entende? Por quê? Porque o skate proporcionou. Você não precisa ser um bom skatista só
ganham dinheiro com isso. Não, você pode ser um locutor, você pode ser um juiz, você pode ser um head, um organizador de eventos, você pode ser um filmmaker, você pode ser um fotógrafo, você pode ser um influencer. Olha o leque, né? Pois é, não é só um. Andar de skate bem é uma parte essencial, mas não é a única. Você pode escolher os caminhos. E a gente vê hoje aqui, o Yuri, mais recentemente, foi campeão paulista em 2023. Ele é originalmente do nosso projeto, também dessa parte nova do projeto, que voltou aqui em 2022. Cara, a gente tem a Joyce, a gente tem outros, tanto o Vitinho, né, o VTN, que também é um menino que está indo super bem, já está num nível muito forte, muito pesado, que veio do projeto da Vizinho, e pô, pra falar tem muitos aqui. Tem muita gente, né? Muita criança. Eu quero dizer assim, o esporte hoje ele está consolidado, ele tem uma cena forte aqui na nossa cidade e na nossa região. A gente tem em São Pedro 3 pistas, cidade pequena, do tamanho nosso é difícil ter essa quantidade de pistas. Nós temos uma quantidade grande de participantes de eventos, a gente tem uma grande adesão de skatistas aqui locais. Uhum. Você vem aqui de final de semana ou de feriado, tá tem cheio. muita gente, né? Então, eu só não tô andando hoje porque eu treinei jiu-jitsu cedo e tomei um amasso lá, senão eu tava andando também. Mas você vai ver no finalzinho da tarde vai estar cheio aqui. Vai estar cheio por quê? Porque o pessoal tem uma pista bacana, com estrutura boa, numa localização privilegiada, tem mais aqui andar. E a gente estava falando de poder público. Aqui em São Pedro, eu vim para cá em 2020, né? E do tempo que eu vim para cá, são 6 anos, eu senti que o poder público ele tem uma atuação forte no esporte. Pelo menos nesse período, eu não posso falar antes, mas nesse período que eu tô aqui, ele tem trabalhado bem pro esporte, né? Sabe o que é legal, Bruno? Porque você tem uma cidade pequena, onde a maioria das pessoas se conhecem, ou se não conhecem, assim, no convívio, contato social, elas conhecem de vista. Então, a maioria se conhece. Então é fácil de você entender quais são as necessidades dessa população. E foi o que aconteceu, a prefeitura identificou esses focos, né, de melhoria, porque o lazer, o esporte, ele é garantido pela Constituição, então você tem que dar essa opção. E a gente sempre teve muitos talentos em vários esportes, né, mas principalmente futebol, esportes convencionais, né? Convencionais e esportes coletivos. Nos esportes individuais a gente começou a ter uma grande quantidade de bons atletas também, e o skate foi uma parcela significativa disso. A gente está ofertando, eu falo o município, está ofertando muitos esportes de graça. Você sabe disso, você vem de Indaiatuba, cidade grande, mas lá tem certos esportes que você não consegue encontrar não consegue na Secretaria de Esporte, somente se você pagar. Não consegue. E aqui não. Beleza? Aqui somente se você pagar. Se você paga um profissional para dar aula de atletismo, uma aula de luta, uma aula de natação, você consegue ter. Aqui não, aqui você tem tudo isso. Eu não me recordo qual, mas eu vi no Instagram de um político, não me lembro mesmo mais qual, e ele disse, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora, e ele falou que o cargo dele de secretário de esportes, né, na cidade dele, ela numa cidade do Paraná, eu não me lembro qual cidade do Paraná, que o cargo dele era um cargo técnico, não era um cargo político. E eu percebo que aqui em São Pedro, eu falo porque eu convivo, eu vejo isso, né? Eu percebo que é um cargo técnico, né? Totalmente. Olha, o Claudinei, e hoje o Marcelo agora, que antecedeu, foi jogador profissional de basquete, foi campeão brasileiro, ganhou tudo que podia ganhar da época. É que não tinha o NBB, mas ele jogou pelo time da Winner e ganhou tudo, paulista, brasileiro, regional. Não existia ainda NBB, não né? Não existia NBB. E tem foto com os caras, Deus o tenha, né? Então, bacana pra caramba. Depois o professor Marcelo, que já foi secretário 2 vezes antes, né? É professor de educação física, então um conhecimento adoram, grande, né? Um conhecimento técnico grande, inclusive da parte educacional, o esporte que traz junto com a educação. Então, você vê que são pessoas técnicas. Então, isso é importante demais, você colocar a pessoa técnica para cuidar de uma coisa que tem que ser técnica. Tem que ser técnico. E não adianta você colocar somente um político que não entende de certas coisas, e aí vai deixar a desejar, e a gente vê que não é o que acontece. E olha quem tá falando é um político também, né? Mas, na verdade, eu sou técnico de skate, né? Não, estou político, né? Mas a gente faz política todo dia. Né? Trabalhar a imagem... Faz parte da natureza, né? É tipo assim, eu falo sempre para meus amigos e alunos, é melhor você ser lembrado como uma pessoa que todo mundo gosta, do que você ser lembrado de uma pessoa chata.
Então seja uma pessoa bacana, solista, seja uma pessoa legal. Porque é muito mais legal você chegar na pista e falar, pô, tá vindo fulano aí que a gente boa pra caramba, porque, nossa, aquele cara é chato pra caramba. O mundo tá cheio de chato já, né, Cri? Deixa chato lá em Brasília se matar. É isso aí. Cri, cara, eu não sei como agradecer a entrevista. Eu não sei como você agradecer também pelo cuidado que você tem pela minha filha, pela minha família, pelo carinho, pelas crianças que eu vejo aqui. Eu agradeço. Isso confiança de deixar claro fazer esse esporte com a gente. Felicidade muito grande. É de verdade mesmo, assim, a forma como eu vejo, como você trata as crianças é uma coisa bem diferente. Eu vejo em outros esportes, outras modalidades, mas com você eu vejo que é diferente. As crianças, você parece que tem imã, né? Não, porque eu gosto muito do que eu faço, de verdade. Então... Eu sempre falo que eu sou skatista que está vereador, mas eu vou ser sempre skatista. É isso aí. Muito obrigado, Cri. Valeu pela participação. Foi ótimo. E é isso aí, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Valeu. Um trabalho muito bacana. Pô, você está na cidade há 6 anos. 6 anos e está fazendo um trabalho que tem muita gente aí que não faz. Então, é isso aí. Agradecer muito o seu trabalho. E é isso, pessoal. Acompanhe as nossas aulas aqui toda terça e quinta. Tem aula de manhã, tem aula à tarde. Se você quiser fazer uma aula experimental, vem para cá. É um prazer. Não paga nada. Você não paga nada, é só fazer a inscrição na Secretaria de Esportes ou no aplicativo. O projeto ainda você está como voluntário, né, Cri? Sou voluntário aqui no projeto. Gente, é bonito. O que torna o projeto ainda mais incrível, né, Cri? Porque assim, você dedica boa parte do seu tempo, da sua vida aí num projeto desse. Então, esse é o projeto da minha vida, de verdade. Eu sou feliz demais dando aula de skate para as crianças. E se Deus quiser, a gente vai ampliar. Se Deus quiser. É um projeto muito bonito. Vamos fazer novas opções também em outros bairros. A gente vai reformar a pista que tem no Teodoro Souza Barros. De repente colocar uma cédula lá também, uma célula lá. Falando em pista, aquela pista que você disse num programa lá da rádio, não tem problema de falar? Essa daí mesmo, que é do Teodoro Souza Barros. Fui lá sexta-feira ver a situação, tirei umas fotos, vou conversar com os responsáveis pela manutenção e com o secretário de esportes na quarta-feira. E aí um apelo meu, tá? Quando essa pista for reformada, gente, por favor, vamos cuidar, né, Cri? Tem que cuidar, porque as pessoas pensam assim, eu não ando de skate, eu não jogo bola, eu vou zoar. Eu vou jogar lixo, porque a gente foi lá e constatou. Lixo jogado, tinha cachorro morto lá, tadinho, decomposição. O pessoal roubou, não dá pra falar outra coisa, roubaram as cantoneiras, roubaram os corrimãos que a gente tinha colocado lá, sabe? Então, a gente tem que cuidar do que é nosso, porque não é só nosso. Não, é nosso, a população é nossa. Exato, então a gente não pode deixar um espaço que a gente tem em público ser degradado. Se a gente vê, por favor, vamos denunciar. Porque a Guarda Municipal tá aí, tem a PM. Exato, tá todo mundo trabalhando para deixar a cidade cada vez mais bonita. Eu já vi você com a sua mão arrumar parte aí da pista várias vezes. A Clara já me contou história, a Giovana já me contou história. Então eu acho que numa cidade bonita é quase impensável a gente destruir. Sabe o que é demais, cara? Tipo assim, isso aqui me faz tão bem, eu adoro vir aqui. Então não custa nada eu comprar uma latinha de uma massa plástica, de um compounder, e tampar um buraco, não vai cair minha mão, cara. Você não vai ficar mais pobre também? Não vou ficar mais pobre. E eu vou estar contribuindo. Então eu agradeço muito ao meu amigo Pedro Petruc, também que fez as melhorias aqui, colocando um cano redondo reto descendo e um cano redondo no solo. Ajudou também na reforma dos obstáculos lá da pista do Bordadão, e certamente vai estar envolvido no projeto que a gente vai fazer a reforma lá do Teodoro Souza Barros. E se Deus quiser, até o final do ano tem outro projeto que eu vou falar aí, mas por enquanto é surpresa. Eu quero saber, Cri. Você vai ver depois. Beleza. Valeu, Cri. Muito obrigado. Obrigado, Clarinha. É demais, viu? Valeu.